louvar a Deus por essa oportunidade nessa noite, conhecer essa igreja, que Deus possa abençoar os meus irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Ronaldo, todo o presbitério, Deus abençoe, obrigado, meu amigo Jordácio, Deus abençoe poderosamente. Meus irmãos, você que pode abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 8. Gênesis capítulo 8, versículo 8. O pastor já me apresentou aqui, eu sirvo como evangelista na Metodista Wesleyana, segunda de Boa Vista, em Barra Mansa, pastor Joselildo. Por bondade de Deus, eu sou fundador de um instituto chamado Instituto Cristo em Nós. O trabalho do Cristo em Nós nasceu em 24 de maio de 2018. Nós começamos a desenvolver em Barra Mansa um trabalho de evangelização, um trabalho social, e hoje nós temos a sede desse instituto, fica no centro de Barra Mansa. Os irmãos que quiserem conhecer melhor, podem procurar nas redes sociais, o Instituto Cristo em Nós. Tem trabalhado com reforço escolar, acompanhamento psicológico, acompanhando famílias em vulnerabilidade social, e nós temos o Missão Cristo em Nós. Missão Cristo em Nós é um trabalho de evangelização que desde 2022 tem se espalhado no sul fluminense. Começou com reuniões na Praça de Barra Mansa, hoje faz parte do calendário municipal da nossa cidade, um trabalho onde mensalmente, toda a última sexta-feira do mês, Jesus começou a reunir ali 500 jovens, 1.000 jovens, 2.000 jovens em praça pública, e nós temos experimentado o derramamento do Espírito Santo na nossa cidade. Se expandiu para Resende, chegamos agora em Pinheiral. O Jordácio nos ajudou também aí, foi um instrumento de Deus para a gente fazer uma primeira reunião. Foi um desafio, porque foi menos de 20 dias para a gente poder organizar, mas o prefeito aqui de Pinheiral, Luciano, abraçou a ideia, demos um pontapé. Mês que vem agora a gente tem esse encontro na cidade de Volta Redonda. Os irmãos que quiserem participar também, vai ser dia 25 de outubro, último sábado, se não me engano, de outubro. É um trabalho de evangelização que tem salvado muitos jovens, adolescentes. Então, os irmãos que quiserem conhecer, são muitos trabalhos que a gente faz aqui sem nós. Eu estava conversando com o Jordácio, com o pastor Ronaldo também. A gente tem feito um trabalho na penitenciária aqui do Sul Fluminense. Amanhã mesmo eu estou ali em Bandeira do Arte, em Bulhões, que é um presídio que tem no Sul Fluminense. Na terça-feira nós estamos no Degaze, que é um trabalho com menores infratores. E na quinta-feira nós estamos na cadeia pública do Roma. Então o Senhor Jesus tem nos enviado aos hospitais, tem nos enviado aos presídios, tem nos enviado às praças. E nós entendemos que aqui a casa do Senhor é um lugar para nós nos enchermos do Espírito Santo, para a gente fazer a diferença lá fora. O Senhor conta com você no seu serviço, na sua faculdade, aonde você estiver. Deus quer que você seja um instrumento das mãos dele. Amém? Então, os irmãos que quiserem conhecer melhor o nosso trabalho social, trabalho de evangelização, pode procurar nas redes sociais Missão Cristo em Nós e Instituto Cristo em Nós. Estou acompanhando meu amigo ali, João Vitor, que Deus te abençoe poderosamente. Gênesis capítulo 8, versículo 8. Os irmãos que acharam, diga amém. Amém. Está escrito assim: depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para colocar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriu a terra. Noé estendeu a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca, e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazendo do bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não mais voltou para ele. Amém? Você que pode abrir na sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos desejosos nesta noite de ouvir a Tua voz. Nós rogamos para que aconteça conosco nesta noite o que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Que enquanto a Tua palavra é pregada, Pai, que o nosso coração, Pai, seja aquecido pela pregação da Tua palavra, Senhor. Que seja uma noite de batismo do Espírito Santo, uma noite de renovo. Os que entraram fracos nesta igreja, Pai, que possam sair daqui fortes
possamos dizer: verdadeiramente o Senhor falou conosco, Pai. Nós estamos desejosos de ouvir a Tua voz. Nós sabemos que a Tua palavra não volta para o Senhor vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Então fala conosco, Senhor, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Bendizendo ao Senhor. Meus irmãos, nessa noite eu quero conversar um pouco com os irmãos sobre um dos fundamentos que nós temos na Escritura, que é o desejo de Deus de habitar com os homens. Desde o princípio, desde o livro de Gênesis, fica claro para nós o desejo de Deus de habitar com os homens. Quando nós observamos o capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, que vai descrever o princípio da criação, que no princípio criou Deus os céus e a terra, logo no versículo 2 nós vamos ver uma referência do Espírito Santo. Essa terra que estava sem forma e vazia, o texto vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essa palavra pairava sobre a face das águas significa para nós que o Espírito Santo ele voava sobre a criação. Traz a ideia como se o Espírito Santo fosse um pássaro que voava sobre a criação. E nós vamos ver depois, durante as Escrituras, a referência do Espírito Santo usando a tipologia de uma pomba. Então, desde o princípio, nós vamos ver o Espírito Santo supervisionando, voando sobre a criação. E quando nós observamos a criação, a ordem pelas quais Deus criou as coisas, nós vamos ver que Deus cria tudo em 6 dias. E no 7º dia, a Bíblia diz que Deus descansou das suas obras. E essa palavra descansou, ela é o Shabat. E quando nós vamos pensar no significado dessa palavra, de Deus ter descansado, nós sabemos que Deus ele é onipotente, Ele não se fadiga, Ele não se cansa. Então o que significa Deus ter descansado da sua criação? Uma das interpretações de Deus ter descansado significa que aquele Espírito que pairava sobre a face das águas, que voava sobre a face das águas, após Deus ter criado um jardim e ter plantado o homem nesse jardim, a presença de Deus repousou sobre o jardim. O jardim se tornou o santuário de Deus, onde a presença que pairava, que voava sobre a criação, agora encontrou um lugar para repousar. Eu quero que os irmãos entendam nesta noite que o Éden, o jardim de Deus, foi o primeiro santuário de Deus. No jardim nós vamos ver céus e terra interagindo. Os irmãos se lembram que todos os dias, na viração do dia, aproximadamente às 6 horas, o Senhor descia no jardim e conversava com o primeiro casal. Os irmãos conhecem a Escritura melhor do que eu, vai se lembrar que Adão, ele foi cooperador de Deus na criação. Por mais que Deus cria tudo, Deus chama o homem para cooperar. Exemplo é que as Escrituras nos diz que Deus deu ao homem o direito de colocar o nome nos animais. Então os nomes que os animais têm foi dado por Adão. Então nós vamos observar na criação uma interação. E eu fico imaginando como pregador qual era o diálogo que esse casal tinha com Deus. Qual era a conversa? Quando Deus descia, será que Deus perguntava para Adão: Adão, como foi o dia hoje? Quais foram os animais que você deu nome? Havia comunhão, havia interação entre o céu e a terra. Por quê? Porque Deus criou o homem para relacionamento. Se os irmãos observarem, quando Deus vai criando, tudo que Deus cria pelo poder da tua palavra, haja e ouve, produza e produziu. Mas quando foi fazer o homem,
6, Deus toma uma decisão: meu espírito não vai mais habitar com o homem, porque desde a criança até o homem mais velho, o pensamento do homem é apenas maldade. E esse Espírito Santo que nós vemos desde Gênesis capítulo 2, aqui com a criação, que nós vamos ver junto ali na criação do Éden, habitando com o primeiro casal, nós vamos ver que agora esse Espírito ele é retirado. Deus toma a decisão que o Espírito não habitaria mais com os homens por causa da maldade do coração do homem. Por isso, o texto que eu li, quando nós vamos ler aqui no final do dilúvio, diz que Noé decidiu soltar a pomba por 3 vezes. Quando nós pensamos nisso, nós podemos pensar que o Antigo Testamento ele é sombra, ele é tipologia para a realidade das coisas que nós vemos agora. Quando Noé solta a pomba pela primeira vez, a Bíblia diz que como as águas do dilúvio não haviam diminuído, a pomba não achou lugar para repousar os seus pés. Então ela voltou para dentro da arca. Passa 7 dias, Noé solta a pomba mais uma vez, e essa pomba agora ela encontra um ramo de oliveira, e ela vai trazer o ramo de oliveira no bico para dentro da arca. Quando passa 7 dias, Noé solta a pomba mais uma vez, e a pomba dessa vez não volta. Os irmãos vão se lembrar muito bem que quando João, apelidado de Batista, batizou Jesus, o Espírito Santo desceu em que forma? Alguém se lembra? Na forma corpórea de uma pomba, e repousou sobre Jesus. Por quê? Porque o desejo de Deus desde o princípio é habitar com o homem, é repousar com o homem. Então pensa comigo que a arca nesse contexto simboliza para nós o céu, e a pomba simboliza para nós o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando veio a primeira vez e habitou conosco no Éden, e esteve conosco no princípio da criação, ele foi retirado por Deus em Gênesis capítulo 6. Então Noé ter soltado a pomba e a pomba ter voltado depois de 7 dias simboliza essa primeira dispensação que nós vemos logo no princípio do Gênesis. Aí você vai perguntar para mim, o Elson, se o Espírito Santo se retirou em Gênesis capítulo 6, o que explica o que Deus fez através dos patriarcas? O que explica o que Deus fez através dos profetas? O que explica Deus usando os juízes? Se nós
aliança. E Deus decidiu habitar no tabernáculo. Os irmãos se lembram muito bem que quando o tabernáculo foi inaugurado, desceu fogo do céu, simbolizando a presença de Deus no tabernáculo. Vai passando o seu tempo no Antigo Testamento e Davi decide construir uma casa para Deus. Ele decide construir um templo. Deus olha para Davi e diz: Davi, suas mãos estão sujas de sangue. Você não vai construir um lugar para mim, mas prepare tudo, porque o teu filho vai construir. Salomão vai ser um instrumento de Deus para construir uma casa para Deus, um templo. E quando Salomão constrói o templo e ele prepara os sacrifícios, a Bíblia diz que caiu fogo do céu. A presença de Deus encheu o templo, de maneira que os sacerdotes que estavam dentro do templo não conseguiram ficar de pé. Todos ficaram deitados. Quem estava do lado de fora não conseguia entrar dentro do templo por causa da presença de Deus que estava no templo. O que significa isso? Tanto o tabernáculo, tanto o templo, era Deus numa forma pedagógica, dizendo para o povo de Israel: eu quero habitar com vocês, eu quero morar com vocês, eu quero conviver com vocês. Ué, se Noé solta a bomba pela primeira vez e a bomba volta, o que significa Noé ter soltado a bomba pela segunda vez? E quando ele solta a bomba pela segunda vez, a bomba volta como? Com um raminho de oliveira na boca. O que significa isso? Significa quando Deus cumpre o seu propósito. Qual era o propósito de Deus? Habitar com os homens. E quando isso vai acontecer, João descreve bem: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E João vai dizer o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu não sei quantos estão atentos nessa palavra nesta noite, mas há um filósofo que ele diz o seguinte: todo menino sonha em ser homem, todo homem sonha em ser Deus, todo homem sonha em ser rei, todo rei sonha em ser Deus, mas só Deus sonhou em ser menino. Houve um dia na eternidade que Deus decidiu se fazer homem. Irmãos, preste atenção no que eu estou pregando aqui nesta noite. Quando a gente encontra alguém muito metido, alguém assim, soberbo, a gente olha para fulano e diz assim: fulano acha que tem o rei na barriga. Alguém já ouviu esse ditado? Jordão, Maria teve o rei na barriga. Maria carregou o próprio Deus dentro dela. Já parou para pensar nisso, irmão? Que o onipotente, o onisciente, o onipresente, aquele que criou o céu atmosférico, aquele que criou o céu cósmico, aquele que criou a nossa galáxia. Você sabia que existe mais estrela no céu do que grão de areia na Terra? Só na nossa galáxia tem 5 a 7 bilhões de estrelas, sendo que existe bilhões e bilhões de galáxias. E a Bíblia diz que Deus chama cada estrela pelo nome, e cada estrela tem que se apresentar diante dele. Já parou para pensar nisso? A Bíblia fala que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Eu sei que alguns irmãos é mais fácil de contar, né, irmãos? Mas isso mostra a soberania de Deus. Isso
fez homem. Alguém poderia pensar: será que nasceu em Atenas, o berço da filosofia? Será que nasceu em Roma? Não, a Bíblia diz que ele nasceu em um estábulo, em um lugar onde se nasce animal, já simbolizando que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu fico imaginando os anjos descendo e vendo aquele que é onipotente, onisciente, onipresente, se tornou um bebê vulnerável. Esse é o mistério da criação. Os anjos olharem para o próprio Deus que se tornou um bebê. Você já parou para pensar que um dia, com 8 anos de idade, correndo nas ruas de Nazaré, não era mais um menino, era o próprio Deus habitando entre nós? Você já parou para pensar que o nosso Deus Todo-Poderoso se fez como nós, passou a ter necessidade fisiológica, passou a se cansar, se fadigar? Por quê? Porque o desejo dele era habitar entre nós. Por isso que o nome dele é Emanuel, que significa Deus conosco. Ele se fez carne e habitou entre nós. Eu sei que a gente gosta de falar dos 3 anos e meio do ministério de Jesus, de quando ele se manifestou, mas você já parou para pensar que ele se fez carpinteiro, que durante 30 anos ele foi um homem comum, experimentado no trabalho? Os historiadores dizem que o pai de Jesus provavelmente morre na sua adolescência, e ele, sendo o filho mais velho, ele assume a responsabilidade da casa. Por isso que Isaías, no capítulo 53, diz que ele é um homem de dores, experimentado no trabalho. Ele se fez como nós. E com 30 anos de idade, quando ele vai para o Jordão, João olha para ele e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João reconhece que não era mais um homem, era o próprio Deus entre os homens. E quando Jesus foi batizado, ele sai das águas. O que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo desceu como pomba e pousou sobre Jesus. Eu sei que você já deve ter visto o filme de Jesus criança pegando pássaro e curando passarinho. Irmão, isso é mentira. Jesus não faz nenhum milagre até seus 30 anos. E por que ele não faz nenhum milagre? Porque Paulo escreve em Filipenses que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou e se fez semelhante aos homens. Jesus abriu mão do seu poder para poder se fazer homem. Tudo que Jesus vai fazer, ele vai fazer na dependência do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce sobre Jesus no batismo, o morto que Jesus ressuscita, o cego que Jesus faz ver, tudo é pelo poder do Espírito Santo. Jesus cura pelo Espírito Santo, liberta pelo Espírito Santo, faz milagre pelo Espírito Santo. Tudo que Jesus faz é através do Espírito Santo de Deus. A pomba havia descido sobre ele, e durante 3 anos e meio ele cura, ele liberta, ele ressuscita, ele ensina aos seus discípulos, mas ele cumpre a missão que ele veio cumprir. Ele veio dar a vida por mim e por você. Para quê? Para que Deus possa voltar a habitar com a gente. Porque se ele não vem morrer por mim e por você, irmãos, Deus não poderia habitar conosco. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós somos transgressores. Isaías 59 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós estávamos separados de Deus, mas Jesus é aquele que une Deus aos homens. Ele quebra a barreira. Você lembra quando Adão e Eva caíram? Eles pegaram folhas para poder se tampar. O que Deus faz? Mata um animal no jardim, pega a pele daquele animal e veste aquele casal.
Aquele animal simbolizava o próprio Deus, que um dia daria a vida por mim e por você, para que Ele pudesse vestir a nossa nudez, para que a gente pudesse voltar para a presença de Deus. Irmãos, todo o Antigo Testamento, sangue de animais não expia pecado. Aqueles animais era só para apontar para o cordeiro. Lembra? Jesus diz assim em João 8: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí os judeus disseram assim: você não tem nem 30 anos, como que tu viu Abraão? Aí Jesus responde: bem antes que Abraão existisse, pergunta é: quando que Abraão viu Jesus? Abraão viu Jesus no dia que ele foi sacrificar o filho dele. Quando ele foi sacrificar o menino, a voz bradou o quê? Abraão, não faças mal ao menino, porque eu provi para mim o cordeiro. Naquele dia Abraão entendeu que Deus havia decidido substituir a humanidade para que a gente não pagasse pela nossa própria rebelião. Por isso que quando Jesus vai para a cruz, ele brada: Tetelestai. O que significa isso? Está pago, está consumado. A dívida que vocês tinham com Deus, eu paguei. O que significa isso, irmãos? Que os meus pecados, seus pecados, que a gente cometeu no passado, que a gente cometeu no presente, que a gente ainda vai cometer, Jesus já pagou na cruz do Calvário. Ele disse: a dívida está paga e cancelada. Os homens agora vão poder voltar a chegar diante de Deus. Está perdoado, a dívida está paga, não precisa temer mais. Toda vez no Antigo Testamento que Deus se apresenta, Ele tem que dizer: não temas, não temas. E por que Deus tem que dizer não temas? Porque Ele é santo e a gente não. Ele é todo poderoso e a gente não. Toda vez que Ele se manifestava, os homens sentiam medo. Mas agora, quando Jesus se apresenta, Ele diz: não temas. Tem uma passagem que eu gosto muito em João capítulo 14, que Filipe disse o seguinte: Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Alguém lembra dessa passagem? Aí Jesus disse assim: Filipe, eu estou tanto tempo com vocês e vocês ainda não entenderam. Quem vê a mim, está vendo a quem? Está vendo o Pai. Jesus estava dizendo: Filipe, você ainda não entendeu? Eu sou a imagem do Deus invisível. Então olha para cá, irmãos, para a gente concluir a mensagem. Quando Jesus morre, quem ressuscita Jesus dentre os mortos? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ressuscita Jesus dentre os mortos. E agora, 40 dias depois, Jesus está ensinando os seus discípulos após ter ressuscitado. A Bíblia diz em Atos que uma nuvem veio, pegou Jesus pelos pés e ele foi elevado nas alturas. E aí a Bíblia diz em Salmos que houve uma voz dizendo: abriram portas, porque vai entrar o Rei da Glória. Só que agora é um mistério para os anjos, porque quando ele desceu como espírito, e agora ele está subindo com o corpo. Então os anjos olham e estão vendo pela primeira vez um homem subir com o corpo. Aí você pergunta: mas aonde está Elias? Aonde está Enoque? Não sei. A Bíblia só diz que ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu o Filho do Homem. Então Jesus é o primeiro a entrar no céu com o corpo humano. Por isso que Andrado abriu a porta, porque vai entrar o Rei da Glória. Aí os anjos olham e estão vendo um homem subindo. E aí eles perguntam: quem é esse Rei da Glória? E a voz diz: o Senhor dos Exércitos, poderoso da batalha. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Eu não sei se os irmãos conseguem entender a profundidade do que eu estou pregando aqui. Mas Tomé, ele precisou tocar para quê? Porque ele achou que era um fantasma. Aí Jesus falou: Tomé, toca aqui na minha mão, toca aqui no meu lado. Eu tenho corpo, Tomé, eu não sou um fantasma. Irmãos, à direita de Deus tem um homem assentado lá, semelhante a mim e semelhante a você. E vai ter um dia que vai ter um brado de novo: abra a porta, porque aqui tem esse tanto de gente que está subindo. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós também entraremos na glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos,
quê? Porque a promessa se cumpriu. O Espírito Santo veio para habitar em nós e vai habitar em nós para sempre. Eu e você hoje somos a morada do Espírito Santo. Estevão morreu por conta de uma mensagem que ele pregava. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus decidiu habitar no coração de todo aquele que se arrepende e crê no Senhor Jesus. Quem se arrepende e crê no Senhor Jesus se torna morada do Espírito Santo de Deus. Se coloca de pé, louvando ao Senhor. Aleluia. Meus irmãos, Deus decidiu habitar em nós, fazer do meu corpo e do seu corpo morada do Espírito Santo. Oh, aleluia. Esse livro aqui é o único livro que você lê com o autor. Uma coisa é ler esse livro com o Espírito Santo, outra coisa é ler esse livro sem o Espírito Santo. Sem o Espírito, possa ser que esse livro vai ser comum para você. Agora, quem lê esse livro com o Espírito Santo, a letra salta. Ele revela as entrelinhas da Escritura. Ele fala ao seu coração. Uma coisa é vir num templo como esse sem o Espírito Santo. A outra coisa é vir para um lugar desse já cheio do Espírito Santo. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Só tem prazer na palavra quem tem o Espírito Santo. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê te recompensará. C.S. Lewis diz o seguinte: há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando eu começo a orar. Uma coisa é orar sem o Espírito Santo, outra coisa é orar na inspiração do Espírito Santo. Você percebe que as lágrimas não são suas, que o fogo que arde no teu coração não é seu, e você percebe que o Espírito Santo está ensinando você a orar. Irmãos, escute o que eu vou dizer aqui nesta noite: não há igreja sem o Espírito Santo. Não há. Pode vir um pregador aqui com a melhor oratória, com a melhor dicção, pode ter o melhor músico aqui. Se não tiver o Espírito Santo, o culto está vazio. Não vai ter mudança nenhuma em nós. Nós vamos entrar aqui e vamos sair do mesmo jeito que entramos. Mas quando o Espírito Santo está presente, ele tira o coração de pedra e dá o coração de carne. Ele muda a nossa mente, ele muda o nosso coração. Quando eu entrei pela primeira vez na casa de Deus, entrei depois de viver 5 anos da minha vida no tráfico, 5 anos da minha vida envolvido com droga, desde os meus 12 anos envolvido com cocaína, com maconha, perdido, já sentenciado, com um policial invadindo a minha casa e dizendo para minha mãe que eu morreria, que eu era um lixo da sociedade. Mas quando eu entrei na casa de Deus, irmão, eu entrei numa congregação, não dava até aquela porta ali, não tinha instrumento, era playback, mas alguém pegou o microfone e pegou cheio do Espírito Santo e começou a falar da minha vida. As lágrimas desceram dos olhos, meu coração foi incendiado naquela noite, e o pastor fez uma pergunta: quem quer aceitar Jesus? E eu disse dentro de mim mesmo: eu não vou aceitar agora, eu só vou aceitar quando Jesus tocar no meu coração. E naquela noite, uma mão apertou meu coração, apertou, e quando eu vi, eu estava lá na frente entregando a minha vida para Jesus. Naquele dia, o Espírito Santo começou uma obra de libertação da minha vida, e eu experimentei o que é melhor que o álcool, o que é melhor que a maconha, a glória de Deus, a presença do Espírito Santo. Eu estou aqui nesta noite pregando, por quê? Porque o Espírito Santo opera, o Espírito Santo
Feche os teus olhos, meu irmão. Há uma presença aqui nessa noite. Jesus. Há uma presença aqui nessa noite. Espírito Santo, nós queremos te pedir perdão. Porque na maioria das vezes nós ignoramos a tua presença. Eu quero que você feche os teus olhos, nós já vamos encerrar. Tu vai inclinar a tua cabeça. E a primeira coisa que você vai fazer neste momento é pedir perdão por entristecer o Espírito Santo. Paulo escreve dizendo: não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Nós entristecemos o Espírito Santo pelaquilo que vemos. Nós entristecemos o Espírito Santo pelaquilo que falamos. Nós entristecemos o Espírito Santo quando emprestamos os nossos ouvidos para aquilo que desagrada a Ele. Aí nós entristecemos tanto o Espírito Santo que a gente entra num culto como esse e tem a coragem de sair do culto dizendo: o culto não foi tão bom. Não, irmão, foi bom sim. É você que está longe do Espírito Santo. É você que não ouve mais o Espírito Santo. É você que está com o coração endurecido e o Espírito Santo não pode mais tocar você, porque você trata Ele como se Ele não existisse. Mas Paulo diz que Ele se entristece. Paulo diz que Ele tem ciúmes. Tiago diz, na verdade: não sabeis vós que o Espírito de Deus tem ciúmes de vós. A Bíblia diz que quando nós não sabemos orar, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nesta noite eu estou falando para você que o Espírito Santo, Ele é uma pessoa, e Ele quer te guiar, Ele quer te direcionar, Ele quer te governar. Ele está dizendo: a tua vida é minha, teu coração é meu, a tua mente é minha, mas você precisa se sujeitar ao meu governo. Há uma presença santa aqui nessa noite. Você pode ser mais um crente que vai frequentar o templo, sentar nesse banco e continuar com a mesma vida. Mas se você decidir: eu vou ser morada de Deus, eu vou me encher do Espírito Santo, eu vou viver tudo novo, meu irmão, eu te garanto. Estou sentindo uma presença gloriosa aqui. Eu te garanto. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu te garanto. Oh, glória a Deus. O Espírito de Deus vai te guiar. O Espírito de Deus vai te governar, irmão. Não há nada melhor do que ser governado por Deus. Eu estou aqui nesta noite porque o Espírito Santo, o Espírito Santo já está sendo derramado. Quando me converti, aquele jovem que tinha abandonado as drogas, o tráfico, o Espírito Santo falou comigo assim: eu vou te fazer pregador da minha palavra. Irmãos, não é provável. Alguém que já tinha abandonado os estudos, mas eu comecei a vir para a casa de Deus todos os dias para conhecer o Espírito Santo. Eu vinha de bicicleta para a casa de Deus, e Deus levantando a pessoa dizendo: te vejo de avião, pregando para as nações. E eu pensava: Jornal, não tenho dinheiro nem para bicicleta, como que eu vou viajar às nações? Mas se você se entregar para o Espírito Santo, Ele vai te guiar, Ele vai te levar. 3 anos depois eu me vi entrando no avião e indo para um outro país pela primeira vez. Quando eu entrei no avião, o Espírito Santo veio no meu ouvido dizendo: lembra que eu te falei que eu te levaria para as nações para pregar o Evangelho? Derracia, mandará, cante, eu remandará. Qual é o teu propósito, meu irmão? Para que Deus te chamou? Você não nasceu em vão. Deus quer te usar para alguma coisa nessa terra. Mas você tem que se permitir ser guiado pelo Espírito Santo. Ele vai te dar inteligência, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te governar. Eu vou orar por você. Vem, Espírito Santo.
Ele vai te guiar, Ele vai te governar. Glória a Jesus. Tem um jovem aqui, tem alguém para acompanhar ele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, bendito e doce Espírito Santo de Deus. Tem mais alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão de sair daqui sendo habitação do Espírito Santo? Eu sei que Deus está falando com gente aqui, irmãos. Eu sei. Possa ser que essa seja a sua última oportunidade. Não estou te chamando para ser frequentador de igreja. Estou te chamando para ser casa de Deus, habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com você nessa noite. Fecha teus olhos. Oh, Jesus, abençoe a tua igreja, Pai. Que cada um dos meus irmãos que vieram aqui nessa noite, Pai, saiam daqui cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, Deus abençoe Fabrício. Senhor, dá essa pedir, pessoal da família, fica na porta para dar um abraço para você, comida, Cristina, dar um abraço aos irmãos. Você pode voltar, Fabrício, lá para o seu lugar, tá bom? Deus te abençoe, tá? Meus irmãos, eu vou encerrar esse culto. Terça-feira o ensino será, nós estaremos linkados na terça-feira com o Angra dos Reis, pastor. Você não somente estará discipulado aqui, mas para um casal também em Angra dos Reis, enquanto ministra aqui, estaremos linkados por videoconferência com o Angra, preparando o casal de lá para o batismo. Angra dos Reis. Ela vai fazer um sorteio do kit churrasco, meus irmãos. Depois eu vou lá para encerrar. Mais 2 minutos, segura de pé, né? Mais 2 minutos, vamos encerrar. Eu cumprimento a igreja mais uma vez na paz do Senhor. Tem alguma criança aí que pode estar aqui na frente tirar